Alô? É a Raquel? É Olavo de Carvalho. Oi, olá. Bom, a gente pode fazer agora, se me ajuda? Pode, perfeitamente. Ah, então ok. Bom, olá, retomando, o primeiro ponto que eu queria que você comentasse é o seguinte, né? Essa profusão dos ocupes, né, dos movimentos de ocupação do espaço público, você acha que isso é um indicador de que existe um problema dentro do sistema que a gente vive, o sistema capitalista, e acho que em especial o sistema capitalista financeiro? Olha, em primeiro lugar, não tem sentido a gente averiguar as causas de tentar averiguar as causas de alguma coisa, enquanto a gente não tem uma descrição completa da própria ação. Né? Então, primeira coisa, antes de saber o porquê, você tem que saber o quê. E o que está acontecendo exatamente pode ser rastreado pelas condições que possibilitam a própria ação. Então, em primeiro lugar, ninguém faz o que não tem meios para fazer. Então, uma boa maneira de você pegar a substância da ação é você ver quais são os meios utilizados. Ora, os meios utilizados, no caso, são enormes fortunas. Essa coisa custa, vamos dizer, esses movimentos custam assim, um absurdo. E quando nós rastreamos para saber de onde saiu o dinheiro, saiu dos mesmos grandes investidores contra os quais os movimentos protestam. Portanto, isto aí, tudo o que está acontecendo, se explica pelo seguinte fator: só age quem pode agir. Então, quem tem os meios de ação, quem consegue mobilizar esses meios de ação, né, e em suma, de onde vem o dinheiro. Né? Aqui nos Estados Unidos, praticamente, este movimento é financiado inteiramente pelo George Soros, o qual é um parceiro do governo Obama. Então é o seguinte, os agentes efetivos são o governo por um lado e George Soros por outro. No que eles estão interessados? Estão interessados em aumentar tremendamente o poder do governo central. Curiosamente, você veja que esses meninos lá que estão ocupando lá do Occupy Wall Street, eles dizem que protestam contra Wall Street, portanto contra a grande finança internacional, mas eles nada fazem contra a grande finança internacional. Eles se voltam contra, por exemplo, o Rupert Murdoch, o homem da Fox, que não é um financista, que não tem nada a ver com Wall Street. Ao passo que George Soros, que é a própria Wall Street encarnada, eles não fazem nada contra o cara. Então, você veja, já nos anos 30, houve um sujeito chamado Hermann Rauschning, que escreveu um livro muito significativo. Ele era um político, um militante do Partido Nazista, fez uma carreira dentro do Partido Nazista, chegou a ser governador de uma província, e quando ele entendeu como a coisa funcionava, ele ficou horrorizado, largou tudo, fugiu para a Inglaterra e escreveu 2 livros de diagnóstico do movimento nazista, que são obras-primas. E um deles chama-se Warning to the West, Advertência ao Ocidente. E ele dizia o seguinte: olha, o Estado moderno se tornou tão poderoso, a burocracia é tão complexa, que as revoluções populares se tornaram impossíveis. De agora em diante só ocorrerão revoluções por cima. Quer dizer, que é o próprio governo, a própria classe dominante que promove as revoluções quando interessa aumentar o seu poder. Olha, esse diagnóstico foi feito na década de 30 e desde então a coisa não só tem se confirmado, mas a situação se tornou ainda mais característica do modo como ele descrevia. Né? Então os governos hoje são muito mais poderosos. Você veja, hoje em dia você está conversando aqui e pode ter um sujeito do FBI que está gravando a sua conversa a 10 km de distância. Quer dizer, você não tem nem mais privacidade. Então, o Estado se tornou tão imensamente poderoso que só ele pode mobilizar massas para o que quer que seja. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Quer dizer, o governo americano está instigando esses movimentos e, por outro lado, George Soros e outros financistas interessados em governo global também estão fazendo. Isso é mais uma operação para facilitar a formação do governo global. É somente isso. Não é nada mais. Agora, a verborreia anticapitalista, né, é só pretexto, quer dizer, um pretexto tradicional
repetido, mas dentro de uma situação que já não corresponde ao que eles estão aparentemente reivindicando. Não é isso? Então, por exemplo, se você fala da crise econômica aqui, fala, olha, Wall Street teve pouquíssima responsabilidade pela crise. A crise foi todinha montada pelo governo, inclusive pela turma do Barack Obama. Você já ouviu falar de Cloward e Piven? Não. Cloward e Piven são dois professores universitários que nos anos 60 conceberam uma estratégia para demolir a economia americana. Eles eram discípulos do Saul Alinsky, que também foi o mentor do Barack Obama. E a estratégia era muito simples. Eles disseram, olha, aqui a Previdência Social atende apenas 5% das pessoas que nominalmente têm direito aos seus benefícios. Então, se nós fizermos a campanha para todo mundo entrar na Previdência Social, a Previdência Social não vai ter dinheiro para atender os camaradas, vai se endividar, e um dia a Previdência Social vai quebrar, e quando ela quebrar, quebra os bancos também. E daí é o momento de nós tomarmos o poder. Isso foi aplicado assim milimetricamente. E funcionou. Quer dizer, a causa da crise é essa. Botaram gente demais na Previdência Social. E então a Previdência Social quebrou, os bancos quebraram. Agora todo mundo sabia que isso ia acontecer. Já estava explicado com antecedência. Pior ainda. Para você, Olavo, a gente não tem uma perspectiva de mudança. Ao contrário, o poder dessa elite globalista vai aumentar muito graças a essa porcaria. Acho que o poder do capitalismo aumenta. Eu não diria capitalismo, porque aí a diferença já não conta, né? Hoje em dia é difícil você distinguir o que é o poder do capital privado e o que é o poder do governo. As duas coisas estão muito mescladas. Quer dizer, é mais certo falar, eu uso a expressão elite globalista. Quer dizer que é meio capitalista, metade é capital privado, metade é governo, tá vendo? E sobretudo, você vê que a esquerda internacional hoje praticamente trabalha só para esses caras. Toda a ação supõe um agente, e o agente tem que ter os meios de ação. Só quem tem os meios de ação hoje é a elite globalista, que domina ao mesmo tempo o capital privado e os governos. Então, vamos dizer, equacionar a coisa em termos de luta de classes ou de revolta social é completamente inadequado à situação. Não porque esse pessoal do Occupy Wall Street não é povão, não é trabalhador, né? É estudante, é ungueiro. Tira um pouco o poder de contestação deles. Não entendi a sua pergunta. Você acha que essa característica tira a legitimidade do poder de... Não há contestação nenhuma. Isso é uma revolução desde cima. Quer dizer que quem está no poder vai ter mais poder ainda. Sob essa aparência, vamos dizer, enganosa de uma revolução social. Olha, hoje em dia, se você acompanhou o meu debate com o professor Alexandre Dugin? Não. Sabe quem é o Dugin, né? É o mentor do Putin. Esse debate está online. Se você puser Olavo de Carvalho e Alexandre Dugin, você vai encontrar. No meu site também tem. Então, ali eu aproveitei a ocasião para explicar o seguinte. Hoje em dia só existem 3 grandes focos de poder no mundo que, de certo modo, estão disputando o controle global. Esses 3 são, primeiro, essa elite globalista ocidental, que se reúne no CFR, Council of Foreign Relations, Comissão Trilateral, em suma, é pelos Rockefeller, George Soros, essa gente toda. Segundo, você tem a elite russo-chinesa, que é herdeira do antigo Partido Comunista e, no fim das contas, é constituída do serviço secreto civil e militar da antiga União Soviética e do governo chinês. São as mesmas pessoas, a mesma classe que ainda está no poder.
Em terceiro lugar, você tem o grupo islâmico, que é constituído, vamos dizer, de uma liderança religiosa tradicional que sempre mandou lá e continua mandando. Então você tem esses três grupos. Todas as ações que você vê se desenvolver no mundo têm como origem um desses três focos. E os três grupos, eles às vezes competem entre si e às vezes colaboram. Quer dizer, a trama de interesse é muito complicada ali. Então você vê, por exemplo, que às vezes existe um conflito entre a penetração islâmica e a elite local de um país, mas às vezes existe uma colaboração, como por exemplo na Inglaterra. Na Inglaterra o grande agente islamizador é o próprio governo inglês, e sobretudo a família real britânica. Também entre o bloco russo-chinês e o bloco globalista ocidental também você tem uma mescla de interesses que às vezes divergem, às vezes convergem. Mas o fato é o seguinte, somente esses três grupos têm meios de ação. Então qualquer processo político que você veja acontecer sempre tem como origem um desses três focos. Não há outras forças. E aí, no caso, o que a gente... No caso, esse negócio do Occupy Wall Street, isso aí é a elite ocidental. Aqui nos Estados Unidos é claramente essa elite, George Soros, Rockefeller, etc. E na Europa é este mesmo pessoal agindo em aliança com grupos islâmicos. E eu não sei, eu não tenho informação correta, vamos dizer, da interferência russo-chinesa no caso. Não tenho dados, então não posso dizer, mas que aqui nos Estados Unidos é somente a turma é o próprio pessoal do Wall Street que está causando isso. E aqui no Brasil você tem acompanhado, Olavo? Aí no Brasil é o próprio governo que está fazendo isso, meu Deus do céu. Você veja, eu acabei de escrever um artigo para a Folha dizendo o seguinte, dizendo que a ideologia desses meninos que estão lá fazendo essa bagunça na USP é a mesma ideologia do governo, das classes dominantes brasileiras, é o mesmo discurso politicamente correto que todos aprovam. Então, quer dizer que se você, durante 3 ou 4 décadas, você enfia o discurso politicamente correto da cabeça dos moleques, eles vão acabar fazendo isso. Agora, tem gente que instiga a coisa e depois, quando vê os efeitos, fica escandalizado e diz, são excessos, etc. Mas, olha, você falar de excessos é só uma crítica quantitativa, não toca na essência do problema. Né? A essência é que a ideologia politicamente correta penetrou profundamente, veio para ficar, e o resultado dela é uma espécie de revolução permanente. Agora, dentro de um estado de revolução permanente, só quem sobrevive são os grandes grupos econômicos que a financiam. Esses permanecem imunes. O resto cai tudo. Quer dizer, é o velho processo político que a gente observa. Assim, há 4 séculos você vê isso acontecendo no Ocidente. Os poderes intermediários são cada vez mais minados e o poder supremo fica cada vez mais poderoso com o auxílio da própria massa. Você vê, como se constituíram as grandes ditaduras do século XX? Com o auxílio da massa. Quer dizer que a massa tem sido sempre massa de manobra. E jamais ganha alguma coisa com isso. São somente, vamos dizer, somente o poder central e seus aliados é que ganham. Sempre foi assim, tem sido assim há 4 séculos e vai continuar sendo assim. Agora, a possibilidade de uma mudança nisso... A possibilidade de uma mudança nisso depende do seguinte, Raquel. É necessário que os intelectuais, que as pessoas de estudo, comecem a estudar seriamente a constituição do poder político na atualidade e entendam que ele não pode mais ser descrito nos termos de Karl Marx e outros autores de 1,5 século atrás. Nós temos uma situação completamente diferente hoje. Então esse pessoal que fala, não, nós vamos derrubar o capitalismo, instituir o socialismo, tal, isso é tudo uma besteirada. O que eles vão fazer é fortalecer o poder de quem já tem poder. Quer dizer, vamos dizer, se fosse... qual é o sentido de uma luta pela liberdade hoje? A luta contra a liberdade é a luta contra as elites globalistas. Contra as 3 elites globalistas. A ocidental, a russo-chinesa e islâmica. Mas só que essa luta não existe, né? Que não existe luta política sem dinheiro que a financie. O dinheiro só tem uma fonte e eles só financiam o que os favorece. Então,
Mas 100%, 100%. É só você saber de onde veio o dinheiro. Você vê, antigamente as pessoas quando faziam revolução, como é que eles arrumavam dinheiro para fazer a revolução? Eles assaltavam trens, assaltavam bancos, etc. Agora não precisa mais nada. O banco dá o dinheiro para eles. Portanto, isso não é uma revolução efetiva, isso é vamos dizer, uma farsa, um simulacro de revolução. Por exemplo, agora o governo americano está louco para aumentar o sistema de controles que ele tem sobre a população. Tá certo? Hoje, inclusive, daqui a pouco, quando for 2 horas da tarde aqui, eles vão fazer um teste, vão desligar toda a rádio e televisão para tudo ser conectado na central do governo. É uma coisa inédita na história do mundo. Quer dizer, o governo vai ter o controle total das emissões de rádio e televisão no país. Outra coisa, hoje você tem projetos na ONU que dão aos governos, e especialmente ao governo mundial, que é centralizado na própria ONU, o poder de determinar assim, onde você pode morar, o que você pode comer, que escola seu filho tem que ir. Quer dizer, é uma ambição de poder monstruosa, como nunca houve. E esse pessoal está usando esses movimentos desse tipo para criar, vamos dizer, um simulacro de crise e justificar a adoção de medidas cada vez mais controladoras, cada vez mais centralizadoras. De modo que os governos ocidentais, daqui a pouco, vão estar competindo com a União Soviética, está entendendo? Hoje você tem, já nos Estados Unidos, você tem meios de controle social que os soviéticos nem tinham pensado. Agora, dos pontos em comum, né, dos diversos movimentos que têm surgido, é justo de democracia participativa, né? Mas olha, a democracia participativa é a coisa mais totalitária que existe. A coisa mais fácil é você controlar uma democracia participativa. Você vê o experimento que houve no Rio Grande. Eles faziam lá, né, orçamento participativo. Quem controlava o orçamento participativo? O mesmo partido que estava no governo, que era o PT. E se você pega, vamos dizer, a participação espontânea, entre aspas, né, eu digo, bom, quem colhe os militantes para levar nas reuniões? Tem que ter uma organização que faça isso, né? Porque mobilização espontânea não existe. Toda mobilização implica, vamos dizer, uma organização. Então, só quem tem organização e recursos para fazer isso é quem já está no poder. Então, se você faz orçamento participativo, quem controla o orçamento participativo é o governo. Tem muito mais... Agora, se você tem um parlamento discutindo a coisa, no parlamento os deputados e senadores têm uma relativa liberdade e tem meios de ação próprios, que uma massa anônima, né, colhida para... entrar na democracia participativa não tem. Então, democracia participativa é exatamente o contrário. É mais controle. E os organizadores da coisa sabem perfeitamente disso, ninguém é trouxa. Olha, só quem é trouxa, vou dizer uma coisa para você, Raquel, você não me leve a mal, hein? Só quem é trouxa são os jornalistas, que acreditam na coisa vamos dizer, pela fachada, pelo nome, tá certo? Em vez de averiguar quais são os processos substantivos que estão acontecendo ali. Né? No Brasil, por exemplo, toda a nossa ciência social não passa da repetição de um discurso marxista, socialista de 50 anos atrás. Estou completamente deslocado da situação. Então a ciência social fica impotente para descrever o que está realmente acontecendo. E quando a gente tenta fazer isso, frequentemente as pessoas nem entendem do que a gente está falando. Porque eles não têm categorias, não têm conceitos científicos adequados para descrever a coisa. Por exemplo, um conceito fundamental é o conceito de meios de ação. Né? Quer dizer, ninguém faz o que ele não tem meios para fazer. Então, onde você tem um movimento, você tem qualquer fenômeno político, você tem que ver quais são os meios que a coisa mobiliza. E de onde vêm esses meios. Se você perguntar, Bruno, com que dinheiro eles fizeram a Revolução Russa em 17? Bom, eles fizeram com duas fontes: dinheiro alemão e dinheiro de assaltos. Basicamente foi isso. Então, você vê que o Partido Comunista da União Soviética, de fato, ele não era
um integrante do poder naquele momento. Ele era de fato um poder revolucionário, porém auxiliado por um poder do exterior, sem o qual não teria havido revolução. E no caso atual? Não, no caso atual todos os recursos vêm de cima. Todos. Você vê aqui só quem tem. Sabe quem vive de contribuições populares aqui? A facção mais conservadora do Partido Republicano não tem financiamento de cima, é só pequenos contribuintes. Você averiguando, por exemplo, as fontes de contribuição partidária que tem aqui, vamos dizer, isso é um dado fundamental da história. Você vê que toda a esquerda americana recebe financiamento do alto. E do republicano, metade vem do alto e outra metade vem de contribuições populares. E esses que recebem as contribuições populares são os mais conservadores. Então, falar em revolução social, falar, não, aqui só existe a revolução desde cima. O Hermann Rauschning, procure este. Depois você pode, quando você transcrever isso aqui, você pode mandar para mim que eu corrijo as grafias dos nomes, né? Procure esse livro do Hermann Rauschning, você vai ver que ele tem razão. Todas as revoluções, desde a década de 30, são revoluções de cima. Quer dizer, é uma coisa horrível dizendo isso, mas é o que está acontecendo, é? Quer dizer, a perspectiva da liberdade no mundo, as perspectivas são horríveis. Não acha que a gente consegue uma mudança? Mudança no sentido da liberdade maior? Impossível. Porque todas as correntes de ação que existem vêm das mesmas fontes e elas só estão interessadas em aumentar o seu poder. E é o que tem acontecido sistematicamente, é? Você veja uma coisa, veja o que aconteceu no Brasil. Você veja, o capital internacional, com esta ascensão da esquerda ao poder no Brasil, o capitalismo internacional perdeu alguma coisa ou ganhou? Ganhou. Continuou na mesma. Ganhou, mas foi ele mesmo que financiou isso aí. Meu Deus do céu. Quer dizer, olha, quem está no poder vai ficar e vai ter o seu poder aumentado. Agora, aqui nos Estados Unidos, a verdadeira disputa é entre essa elite globalista e o pessoal islâmico. Aqui também tem dinheiro a rodo e que, acho que metade dos políticos hoje são comprados por dinheiro árabe. É? Então nós dependemos de saber se essa elite globalista vai disputar o terreno com os muçulmanos ou se vai fazer uma aliança com eles. Isso é o que vai decidir o destino dos Estados Unidos nas próximas décadas. Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Olha, se você me passar um resumo da coisa, eu lhe agradeço, porque às vezes a declaração oral, você quando faz a matéria, você revisa a matéria, passa por um copy-desk, passa por um secretário de redação, e o entrevistado não, ele fala uma coisa assim no improviso, né? E eu acho que deveríamos ter o direito de rever o que nós mesmo falamos, né? Então, se eu puder me corrigir, eu te agradeço. Pois é, acho que a gente não consegue, porque já está fechando mesmo, já está terminando. Mas eu anotei aqui certinho, não preocupa, a gente acerta. Tá bom, tá bom. De transcrever aqui. Tá perfeito. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço. Tchau, tchau.